Vamos para a guerra, porque em meio a essa guerra entre Israel e alguns terroristas, o movimento antissemita passou a ganhar muita força aqui no Brasil e no mundo. E há pouco, gente, manifestantes na Avenida Paulista utilizavam camisetas e portavam bandeiras do Hamas, declarando apoio ao grupo terrorista. Segundo eles, os terroristas e o povo palestino travam uma luta anti-imperialista contra o Ocidente. Já na França, milhares de pessoas saíram às ruas de Paris em protesto contra a onda crescente de antissemitismo no país. O país tem a maior população judaica da Europa e viu a onda de ódio tomar conta logo depois do início da guerra. Na última semana, uma mulher de família judaica foi esfaqueada em frente de casa em Lyon e uma polícia encontrou uma suástica pichada na porta da residência da vítima. Tá aí imagens do protesto da manifestação realizada lá na França no combate aí ao terrorismo. Os franceses se mexendo em relação ao movimento que está crescendo constantemente. Professora Karina, como é que a senhora está vendo essa crescente do antissemitismo e principalmente aqui no Brasil? Obrigada pela pergunta. Bem, o antissemitismo, ele não é novo, ele não é um fenômeno que surgiu no século XX com o Holocausto, ele é um fenômeno muito antigo e ele também não se limita à extrema-direita. Obviamente, quando a gente pensa no Holocausto, a gente pensa no nazismo, a gente pensa na extrema-direita e nós pensamos que o antissemitismo ele é exclusivo da extrema-direita, mas ele não é. O antissemitismo, ele é um fenômeno que, infelizmente, tem aderência tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda, com justificativas diferentes, mas que o ódio ele é igual, independente do viés ideológico do grupo. Pensando nisso, eu até agradeço esse espaço. Pensando nisso, o Instituto Brasil-Israel, a qual eu sou ligada também, sou assessora acadêmica, elaborou um guia para educar as pessoas sobre antissemitismo por conta desse aumento do antissemitismo no Brasil neste momento. Dizendo exatamente o que é antissemitismo, o que não é antissemitismo, quando, né? Porque muitos questionam, não pode criticar Israel. Sim, o governo de Israel ele está apto a ser criticado, como nós criticamos o governo brasileiro, o governo americano, etc. O antissemitismo, ele se junta ao antisionismo quando nega o direito aos judeus a terem um povo, nega o caráter de povo aos judeus. Então tem um quê de preconceito, tem um quê de negação da autodeterminação. Então, o antissemitismo ele tem crescido no Brasil com a extrema esquerda neste momento, como vemos a manifestação na Paulista, por conta desse viés anti-Israel, desse viés anti-sionista, podemos dizer, mas que não é só de uma crítica ao governo de Israel, é uma crítica ao povo judeu como um todo. Agora, eu vou pedir para o nosso Filipão colocar novamente as imagens dessa manifestação de hoje ali na Avenida Paulista. Aqueles grupos com a bandeira do Hamas, enfim, colocada sobre o corpo, vários cartazes, dá uma olhada. Essa aí é a bandeira do grupo terrorista Hamas. E é uma manifestação, além de ser um absurdo, extremamente ridícula, né? Gente tocando samba, os caras no meio da Avenida Paulista com essas camisetas do grupo Hamas, uma mistura, uma loucura completa, gente vendendo, gente que quer combater o capitalismo, vendendo e usando do sistema capitalista para tentar se manter. É um negócio assim ridículo, é absolutamente patética essa imagem que a gente está exibindo para vocês agora dessa manifestação de hoje aqui na Avenida Paulista. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, eu já vi aqui no Brasil humorista quase ser preso por fazer uma piada. Já vi isso acontecendo. E não estou vendo uma reação um pouco mais enérgica a um crime a céu aberto que está acontecendo. Ou seja, essas pessoas estão promovendo um crime, certo, Avigelber? E aí? Temos aqui a delegada que pode até responder isso. Isso no Brasil chama racismo. E eu acho que aqui nós estamos vendo isso se materializar de uma forma explícita e com ninguém tomando nenhuma providência cabível a essa manifestação. É muito triste, porque ela é oriunda de falta de informação, de confundir quem são os integrantes de cada local. Hamas é um grupo terrorista. E eu acho que tem um pouco de papel do governo brasileiro ajudando, ficando em cima do muro e não condenando o Hamas como um grupo terrorista, e incentiva esse tipo
de manifestação na rua. Nós vamos com certeza escutar, temos professor do Islã. O Islã tem uma gama de regras a favor da paz, a favor da vida. Só os extremistas mesmo que vão para esse lado. E a gente tem que separar isso. Só que tem que tomar atitudes, porque isso começa sempre na história, até antes, em séculos passados, pelos judeus, mas não acaba com os judeus. Acaba em outros povos, em outras portas. E a gente pode ver isso claramente na Europa. Na Europa, a explosão que a gente vê após dia 7 de outubro, a gente vê um problema que os governos estão enfrentando com uma mudança demográfica dentro da Europa. Então, tudo isso a gente tem que tomar atitudes, porque se a gente quer realmente ajudar um povo, o caso palestino, se a gente realmente quer uma paz naquela região, que depois essa paz vai para outras regiões no mundo, a gente tem que saber separar as coisas erradas, as coisas ruins das coisas certas. Esse é o principal ponto. Agora, professor Michel, isso há alguns anos não tinha a força que está tomando em pleno 2023, né? A gente viu, obviamente, de uma onda antissemita muito forte na década de 40 por conta de tudo que aconteceu. Mas desse jeito é um antissemitismo um pouco diferente, né? Porque ele vem de alguma forma um pouco mais personalizado, diferente, envelopado. É um negócio diferente, né, do que a gente viu no passado. Eu acho que o antissemitismo islâmico, ele tem raízes diferentes do antissemitismo cristão ou tradicional, né, enfim, que surgiu com acusações de deicídio, por exemplo, né, ou os famosos libelos de sangue na Idade Média, onde os judeus eram acusados de matar crianças cristãs e usar o sangue dessas crianças para fazer o pão da Páscoa judaica. E eram acusações assim, que a gente olha hoje e fala, que absurdo, né? Mas eram assim... Tinha um mob, né? A turba ia lá e matava todo mundo, né? Não tinha muita conversa. Esse antissemitismo mais originário aqui do Islã, primeiro que o Islã, ele sempre tratou os judeus e as minorias como cidadãos de segunda categoria, embora esse não fosse o termo mais adequado, porque às vezes a gente olha com o olhar do século XXI, né? Mas vamos dizer que tinham algumas obrigações adicionais, por exemplo, um pagamento de um imposto adicional, coisa desse tipo. E então sempre existia uma visão de que o judeu eram cidadãos incompletos dentro da estrutura do Islã. A partir da criação do Estado de Israel, ou até, eu diria até antes, com os movimentos de renovação do Islã, o salafismo, por exemplo, no Egito, na Arábia Saudita, o surgimento da Irmandade Muçulmana do Said Qutb, que era um ideólogo antissemita, ele acabou gerando essa... Enfim, é a raiz desse novo processo que, com a criação do Estado de Israel, acabou se fortalecendo. E hoje... Mas é muito bizarro, né, de ver pessoas vestindo... trajando a roupa verde do Hamas, porque é tão evidente para quem tem um mínimo conhecimento de história, né, que esse é muito semelhante ao Estado Islâmico, isso, né? Então, mesmo muçulmanos sofrem com o Estado Islâmico, principalmente muçulmanos e cristãos no Iraque, na Síria, né? Então, o Hamas é algo semelhante e que usa a identidade palestina, a reivindicação palestina. Por exemplo, se eu estivesse vendo na rua um protesto pró-Palestina, bandeiras palestinas e tudo mais, isso eu acho normal, aceitável, né? É um drama
O povo palestino vive um drama. Tivemos na Europa, agora, nessa semana, milhares e milhares de pessoas em Londres, até acho que circulou um vídeo gigantesco de muita gente atravessando ali aquela... 1 milhão de pessoas. É muita gente, gente. É Mas dramático, você via bandeiras da Palestina. Poderia ter alguma pessoa ali pró-Hamas, eu não tenho a menor dúvida. Eu gostaria muito de ver numa manifestação pró-Palestina uma pessoa com cartaz assim, 2 estados para 2 povos, por exemplo. Isso, eu ia falar, pera lá, tem alguém aqui, isso aqui é diferente, né? Eu ia falar uma bandeira de paz. Uma bandeira de paz, exato. Quer dizer, não é isso que a gente encontra nessas manifestações, a gente vê ódio, e esse ódio tem uma raiz que aí a professora comentou que do antissemitismo da direita, mas o livro mais vendido, um dos best-sellers do mundo islâmico é Os Protocolos dos Sábios de Sião, que é um apócrifo, dizem que foi escrito pela polícia do czar russo em 1880, quando tinham os pogroms, né, que nem aconteceu agora, né, nos kibbutzim, acontecia muito isso na Rússia, de cidade em cidade. Esses protocolos foram traduzidos para o árabe, pela Irmandade Muçulmana, e o Hamas nada mais é do que a Irmandade Muçulmana na Palestina. Eles nasceram assim. Então, são os best-sellers. É o melhor livro mais vendido. Protocolos, que foi criado pelos comunistas. Não é pela polícia do czar, mas que foi divulgado muito pelos comunistas na União Soviética. Essa semana eu terminei de ler aquele livro Filho do Hamas. Maravilhoso o livro. Aliás, todos que querem entender um pouco mais da guerra precisam entender o que é o grupo terrorista Hamas. Por isso, quando a gente vê imagens como essas, coloca na tela aí, Filipão, por favor. Essas pessoas não têm um mínimo de noção, ou se tiverem, são mau caráteres, né? A gente temos que discutir também uma questão de índole, né? Porque você apoiar um grupo que de alguma forma faz o que faz, promove o que promove e existe por um objetivo em comum de disseminar, de matar, de aniquilar o Estado judaico, assim, nós temos que começar a discutir índole nessa história, porque não dá. Temos que discutir caráter, temos que discutir índole. Não dá para admitir, turma. Não, e tem que ter um pouco de noção de democracia. Eu sou a favor da democracia. Mas manifestação em cima de grupo terrorista, com proteção da polícia, é demais também, né, Paulo? Assim, a democracia é importante você manifestar. Mas em coisas que a democracia permita. Agora, grupo terrorista, depois prenderam o pessoal do Hezbollah aqui no Brasil, que acabou de descer em Guarulhos. É lógico, abre um precedente desse, deixando o povo se manifestar a favor do Hamas, o pessoal vai pra onde? Eu vou pra lá que tá tudo certo lá. Lá o pessoal liberou o Hamas, eu que sou do Hezbollah vou também. Com certeza. E acho que esses manifestantes não percebem, Paulo, que eles estão sendo, no melhor das hipóteses, muito ingênuos. E eu peço que o professor Michel me corrija até, porque na minha impressão, o Hamas é uma coisa de grana. Não é nem de terror. É grana e usa das 2 piores maneiras para isso. Primeiro, usa da pobreza, da dificuldade, do sofrimento de um povo para poder arrecadar dinheiro para dizer que essa é a sua causa pela qual não faz nada. Em segundo, pega os insatisfeitos e torce totalmente a religião islâmica para dizer que se ele for para a guerra, combater um inimigo que não é inimigo de verdade, ele vai ganhar os céus. Então é o pior dos mundos e tem gente dando dinheiro para o Hamas. Isso para mim é assustador. Mas é isso mesmo. Quer dizer, é óbvio que tem um caráter religioso aqui, né? Que não pode ser não pode ser esquecido, mas a gente sempre é o bolso que conta, né? Essa história isso me lembra esse tipo de terrorismo não é novo no Islã. Não sei se vocês conhecem a história dos assassinos. No ano 1100, 1200, tinha uma seita dos fumantes de haxixe. Os fumantes de haxixe no Oriente Médio, eles iam lá e matavam, eles matavam, por exemplo, os cruzados, e os reis, e príncipes, e qualquer coisa desse tipo, e os europeus fugiam morrendo de medo, e o que se permitia para os fumantes de haxixe, eles fumavam haxixe, ficavam drogados e tudo, o que se permitia para eles era o céu, as virgens e tudo mais, né? E os europeus voltavam para a Europa morrendo de medo e falavam, tem uns caras que estão matando gente, quem são? São aí em francês, com os assassins. Daí vem a palavra assassino, inclusive. Os assassinos vêm dos fumantes de grama, os fumantes de haxixe, que era o primeiro grupo terrorista, vamos dizer assim, nessa linha, né, onde você promete uma vida
após a morte. E o Hamas, ele efetivamente não tem um compromisso com a vida, né? Com a vida na Terra. Isso aí é evidente. Então, eu queria fazer uma discussão com vocês. Como é que vocês veem a liberdade de expressão no Brasil? Eu acho que dá para usar esse caso para buscar entender um pouco quais são os limites. Porque a gente vê, por muitas vezes, uma atenção maior com questões que envolvem grupos minoritários, como, por exemplo, racismo, homofobia, deficientes, enfim. Só que nesse caso específico, há uma promoção de um crime. E aí, como é que fica, Avi, essa história? Que tipo de medida? E o Estado brasileiro vai continuar permitindo isso? Isso é plausível dentro de um Estado que preze pela liberdade de expressão? Tem que ter tolerância zero. Isso não tem tolerância. Esse tipo de ação, e ainda com cobertura policial do Estado, ela não tem cabimento. Ou a gente muda a palavra democracia, porque eu acho que a gente tá usando uma palavra democracia hoje em muitos lugares que não há democracia. E isso é grave. A gente tem que parar com isso e tomar medidas imediatas. O professor falou muito bem falado. Nós queremos ver nas manifestações causas de estados, causas de povos. Vamos aplaudir, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar solucionar a solução quando dois lados se conversam. Isso é uma democracia, isso é uma liberdade de expressão, que pode ter uma opinião, pode ter uma outra opinião, mas nós vamos sentar e vamos achar aonde ultrapassa a minha parte e começa a incomodar a vida do outro, acabou ali essa tolerância. Agora, tem uma leniência das autoridades públicas, porque eu não vi governador falar sobre isso, prefeito falar sobre isso, não vi ninguém falando sobre isso, e é o que o Silvio falou. Tem aparato estatal para dar respaldo, para de alguma forma proteger ali. Então, como assim? Paulo, a gente está vivenciando uma crise institucional que está relativizando preceitos legais já delimitados sob pecha de estar interpretando a lei de acordo com os poderes, no caso, a alta cúpula do judiciário. Então a gente está vivenciando uma crise de identidade em que instituições de Estado, leis, elas são interpretadas de acordo com a ideologia vigente, predominante no momento. Se ameniza atos que devem ser considerados crimes e potencializam atos criminosos de uma forma muito mais gravosa do que está descrito na lei. A gente vê que, por exemplo, eu vou retomar ali os atentados que foram feitos, os atos de vandalismo em janeiro, e ali a gente não teria nenhum embasamento legal para falar que eram atos de terrorismo, e sim atos contra o Estado Democrático de Direito, atos de vandalismo. Ali houve uma interpretação elástica, ideológica, para punir de forma grave. E hoje que estamos vivenciando atos reais de racismo, eles são amenizados também de forma ideológica pelo ápice final da interpretação judicial. Porque por exemplo, obviamente, se há um ato em que o título da manifestação é o ato supremacista branco, imaginar que brancos se reúnam na Avenida Paulista para combater os negros, isso é crime, certo? Eu não acredito que as autoridades policiais e que o aparato estatal daria resguardo a esse tipo de manifestação. E uma manifestação pró-Hamas? Ela não se a manifestação fosse da Ku Klux Klan, por exemplo. Eu não vou defender. Para mim é a mesma coisa. Eu só vou fazer uma colocação, só não para defender a polícia. Racismo e antissemitismo, para mim. Só para deixar bem, porque quando a gente fala que a polícia está amparando, a gente só tem que deixar bem claro que não existe uma autonomia institucional da polícia, principalmente a polícia militar, que é uma polícia ostensiva preventiva. Ela recebe ordens do governo que ali sim delibera essa polícia, essas ações. Então, não é a polícia que está dando o aparato. No caso, é uma anuência do governo. Fala, Diogo. Diogo, em seguida. Então, eu sou um pleno defensor da liberdade de expressão, sem dúvida. Mas eu me pergunto, como você colocou, se fosse uma manifestação pró-Ku Klux Klan, exato, certamente haveria um tratamento completamente diferente. Então, no mínimo, o nosso Estado precisa entender que ele tem que tratar igualmente os casos semelhantes.